Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Walking Meeting. Hoje estamos na estação de metro de Intercampos, junto ao De Piano. Estamos prontos para boa música e boa conversa com o Pedro Soares Dias, da Critical Software. Vamos falar sobre marketing nas tecnológicas. Vamos a isto, Pedro? Vamos, claro. Obrigada, pai. Este genérico foi tocado ao vivo aqui no piano pelo meu pai, Incrível. Francisco Simas Bartolomeu, que é, na verdade, o autor deste instrumental. E Pedro, para quem não conhece esta iniciativa e o que é que vos motivou a colocar aqui um piano, queres contar um bocadinho? Sim, portanto, o piano aparece na celebração dos 25 anos da Critical Software. Há uma história inerente da música, inerente à própria Critical Software, é algo que existe muito endémico dentro da empresa. Há instrumentos espalhados pelos escritórios da empresa, e que são vários, na Europa e também nos Estados Unidos. Há bandas da Critical Software e é muito normal que em festas próprias sejam próprias bandas da Critical a tocarem. Já houve inclusive concursos também dentro da própria Critical Software e, portanto, a música faz parte da sua história, faz parte do seu caminho. E quando foi a celebração dos seus 25 anos, houve um interesse muito grande por parte dos donos da empresa, por parte do João e do Gonçalo, em exporem-se à comunidade, em dar de volta à comunidade, de forma muito honesta. E apareceu esta ideia do piano e está na gênese dele próprio, ou seja, aqui a ideia é disponibilizar um instrumento tão rico e tão nobre como é o caso de um piano à comunidade, sem barreiras, sem horários, em sítios onde passa todos, e seja de onde for, de que forma for, e que está completamente disponível, sem cadeados, sem horários. E esse é a maior história do piano, é essa mesmo. O feed é disponível, portanto as pessoas até se podem próprias elas verem diretamente naquilo que estão a fazer e, felizmente, ao fim destes meses, vamos vendo que é mesmo utilizado, todas as pessoas usufruem dele. Pedro, obrigada. Tu gostas de te apresentar simplesmente como Pedro, a simplicidade para ti é essencial, estamos juntos nisso. Dizer sobre ti que és um pai dedicado, 4 filhos, um marido orgulhoso, skater, surfista, também um amante do design, um entusiasta da tecnologia e um evangelista da sustentabilidade. És também um leitor viciado. O marketing para ti não é um trabalho, gosto desta definição que te dás, é um compromisso, portanto não é uma coisa que faças a determinado horário e depois desligas, a tua cabeça está sempre ligada ao marketing, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Criaste um marketing ponto final, que é uma plataforma em que partilhavas e partilhas conhecimento e os fundamentos do marketing, que é uma coisa que sinto que é muito forte em ti, os fundamentos do marketing, e é um bocadinho isso que quero que exploremos mais à frente. Trabalhaste em muitas outras coisas, fora do marketing, resumindo apenas a tua experiência em marketing, 16 anos na Despomar, uma empresa portuguesa ligada aos desportos de prancha, que é dona de marcas como a Ericeira Surf and Skate, 58 Surf, e as lojas Billabong, e também representa muitas marcas. Mudaste há relativamente pouco tempo, em março de 2024, fizeste uma valente mudança para assumir a posição de Global Marketing Director da Critical Software. Hoje gostava que falássemos do marketing das tecnológicas, das marcas e da importância das marcas da tecnológica, e imagino que tu ainda estejas com uma visão algo fresca e algo externa e que chegues aqui como marketeer purista e fiel aos fundamentos do marketing. O que é que observas do marketing das tecnológicas agora que estás dentro? É curioso, essa pergunta é muito boa e eu até recuo antes de ter entrado, porque acho que dá um grande contexto de porque é que em determinada altura começou a ecoar na minha cabeça a possibilidade de trabalhar junto da tech. Uma das coisas que achei sempre, quando olhava de fora, sendo eu um curioso e até que de alguma forma beliscar-me a componente digital e por aí fora, aliás não tenho grandes dúvidas que eu, como profissional, ajudou-me bastante esse ângulo. Mas uma das coisas que eu olhava bastante era
que até criou um próprio ecossistema dele, e que havia sempre muito dinheiro envolvido e que a procura de clientes ou a procura de sucesso e de conversão passava sempre pelo investimento, ou seja, havia muito dinheiro e por isso havia sempre a capacidade de procurar aquele novo cliente, converter e por aí fora. Eu sendo um criador de marcas e alguém que esteve sempre muito preocupado em criar uma fina linha daquilo que era a marca e para quem ela era, na ótica da segmentação, a quem é que eu quero entregar isto, qual é que é o cliente-alvo, fazia muita impressão que de alguma forma as marcas não se preocupassem com isso, as marcas de tech, bem dizendo, ou pelo menos não estavam sequer a ver isso, e muito mais ainda se distanciavam do próprio marketing mais tradicionalista. Aliás, usavam essa expressão com grande alegria. Com altivez até, não é? Para a frente. Os antigos e os modernos. Sim, exatamente. Isso me fez um bocadinho de confusão, porque eu não tenho dúvidas nenhumas que marca é marca e, portanto, nós temos que criar valor pela base, não há grande hipótese, não há muito mais a inventar nesse aspecto. E nessa ótica olhava até com algum sorriso aonde cá vir, pensava eu, mas há alguns anos, aonde cá vir, porque parecia-me bastante claro. E porquê que me parecia bastante claro? Porque o investimento há de acabar, ele acaba, não é? E às vezes há, outras vezes não. E pronto, e portanto não haveria grande hipótese. E aí foi curioso que eu comecei a observar Ubers, Airbnbs, bookings da vida a começarem a procurar marca. E a começarem a perceber, se calhar temos que ir perguntar, quem já cá anda há algum tempo, como é que isto se faz. Como é que eu crio fidelização, como é que eu crio relação. Foi curioso isso começar a aparecer. E aí eu comecei a perceber, ok, então agora já estão à procura de marketing e o marketing começa a fazer sentido. E foi muito interessante também ver indivíduos enormes, marketeers enormes, a começarem a fazer transição e a serem procurados por essas marcas. O mesmo aconteceu, e chegamos aqui a este ponto e ao dia de hoje no meu caminho. Portanto, eu já há alguns anos olhava um bocadinho para isto e falava com alguns recrutadores, eles vinham cá ter comigo e perguntavam-me coisas, estás interessado em... mas o que é certo é que eles quando apontavam, particularmente headhunters, e quando eles apontavam aos clientes este ângulo diferente, esta disrupção na ótica do marketing, esses clientes diziam, não, a gente precisa de alguém endémico, alguém que conhece muito bem o que é tech e que nasceu já no ecossistema e por aí fora. E a coisa não se dava. Até que eu, na minha opinião, isto começou a ficar tão real, particularmente a valorização das marcas por dentro, a relevância que elas têm para os seus próprios colaboradores, como é que eles entendem essa marca, como é que essas marcas se posicionam, como é que elas se vão conseguir posicionar junto dos seus colaboradores, mas também como é que é a percepção que a sociedade tem delas. E eu penso que é aí que aparece a Critical Software na minha vida. Ou seja, a Critical Software fez um exercício incrível, na minha opinião. É estranho dizer isto, mas acho que estou à vontade para dizer que foi, ok, nós somos uma escola de engenharia, temos a nossa marca, é indiscutível, somos percepcionados e a nossa reputação é intocável, mas, se calhar, temos que nos abrir um bocadinho ao exterior e tentar perceber não só o cliente interno, ou seja, não só o nosso colaborador, mas também aquilo que está a acontecer lá fora. Que tal a gente apertar um outro ângulo? Tentar abrir aqui um bocado o espectro e trazer alguém, se calhar, que tem uma visão um bocadinho mais alargada. Não necessariamente melhor, mas mais alargada daquilo que é a sociedade. E acho que foi esse o caminho que foi feito. E acho que é esse o caminho que as marcas estão a fazer. Tu achas que a Critical está contra a corrente? Ou sentes isso noutros players, vossos concorrentes ou não, empresas de menor dimensão lá fora, vocês estão muito lá fora também, sentes que isso que tu sentiste é tendência? Não, é claramente tendência. Aliás, portanto, deixaram o marketing da lead generation, que era onde estavam muitas tecnológicas, não é? Um marketing muito funcional, muito um euro contra uma lead, para começar a criar marca e preocuparem-se com todos os stakeholders e acrescentarem. Eu vou dividir a tua pergunta em dois. Acho sem dúvida que é uma tendência. Aliás, é fácil de ver marcas, e eu vou-te dar o exemplo concreto de uma empresa do ecossistema da Critical Software, que é a Critical Tech Works, que é uma parceria que a Critical Software tem com a BMW. Sendo a BMW o principal cliente, é o seu cliente, é ela própria, há uma preocupação gigante por parte da TechWorks, da Critical Tech Works, ser uma marca per si. Ou seja, e hoje é, sem dúvida alguma, a marca número 1 em Portugal para um engenheiro.
seja, o engenheiro que sai da faculdade neste momento, a primeira coisa que ele vai observar junto das empresas disponíveis para trabalhar em Portugal, a Critical Tech Works, muito possivelmente, é uma das primeiras a aparecer. Porquê? Porque criou uma marca enorme. E isso foi criado de dentro. Houve uma grande preocupação na forma como ela foi desenhada, na forma como ela foi constituída. A sua equipa de marketing é uma equipa fantástica ao nível do employee branding e, portanto, há essa preocupação para as empresas. Outra coisa mas que também é tendência, a lead generation ou a procura da conversão, ela continua a existir. O que acontece é que estas empresas começaram a perceber que, se calhar, é preciso ter um outro ângulo. É preciso ter mais criatividade, é preciso entender, se calhar, como é que poderemos ser mais relacionáveis, como é que nós podemos, se calhar, olhar para o mercado e apresentarmos de uma outra maneira, mesmo ao nível da lead generation, como é que nós podemos ser mais inventivos, até porque as ferramentas de hoje cruzam-se muito com B2C, e eu estou aqui a falar em B2B, particularmente em empresas de software, como é o caso da Critical Software, mas as ferramentas elas próprias já se cruzam bastante. Se nós falarmos em social media, é completamente key para nós, é muito importante para a Critical Software trabalhar bem social media e trabalhar bem social media junto dos clientes. Não é? A ferramenta número 1 de lead generation para nós neste momento é o LinkedIn. É lá que estão as pessoas que amanhã poderão ser os nossos novos clientes. Eu só referi a questão da lead generation porque sinto muitas vezes ainda, ao contrário de ti, ainda não vejo no meu dia-a-dia essa tendência, sinto que o discurso nas tecnológicas no que toca a marketing está reduzido à geração de leads, ok? Talvez em empresas de outra dimensão, mais pequenas, enfim, com menos maturidade, vocês têm 25 anos e isso também contará para a fase em que vocês estão, mas sinto que está ainda muito... Não, muito, sem dúvida. O growth hacking das empresas, particularmente que querem acelerar rapidamente, está sempre em cima disso. Sim, e não há, sim, sim. E parece E é uma bastante, fase, e está tudo bem, E está tudo bem, e são parece- precisas leads. E parece-me bastante óbvio. Vamos lá atrás às grandalhonas, se me permitem a expressão. Se nós falarmos do Airbnb, ela, como alcance ao mercado, não tem muito mais para onde ir. Ela consegue se expor de forma global. Nessa ótica, passa a ser importante ok, nós já atingimos, nós já tocamos em todos os consumidores, ou grande parte dos consumidores, no funil, então agora como é que nós vamos criar valor? Não é? Como é que nós vamos ser preferidos? Tendo eles uma marca gigantesca, não é? Está na ponta da língua. Mas depois fica ali aquele pontozinho que é cambaleio eu para os novos players, fico aqui retido no Airbnb porque ele continua a ser relevante para mim e diferenciador e a aportar valor, e agora já não é só uma plataforma de marcação de alojamento local, também já é uma plataforma que me mostra atividades e experiências. Isso é muito interessante e isso vem de marketing, não tenho dúvidas nenhumas. É a capacidade que o marketing também tem. é a criação do produto e do serviço e de ir ao encontro à necessidade. Para mim é o marketing. absolutamente. Ou seja, Sim. não tenho dúvidas nenhumas que foi alguém que lá entrou e que disse, meus amigos, temos ok, aqui uma oportunidade. vocês apenas têm este negócio e que tal olhar para dentro e perceber que capacidade é que nós temos de criar outros negócios. Temos visto isso na Uber todos Todos os os dias. O que é que a Uber mais vai fazer? Todos Sim. os dias, aliás, a nova campanha do Uber apela claramente à diferenciação, não é? Já não apela só, olha, nós estamos cá. Não, eles já apelam claramente, olha, sabes uma coisa, aqui é quase tudo. Portanto, de facto, eu acho que em determinado momento, isto tem a ver com maturação, não é? Em determinado momento, acho que as marcas, sejam elas quais forem, seja da tech, e as outras então, claro, têm que se acercar de ferramentas, e essas são o marketing que consegue nos providenciar, para poderem ir mais longe, para poderem criar essa loyalty, essa fidelização junto do consumidor e até a sua diferenciação. Nós há bocado estávamos ali no piano, Pedro, e é interessante, porque também se faz, aí sim eu acho que é uma tendência de desbater as fronteiras entre o B2B e o B2C. Vocês, enquanto empresa B2B, tiveram uma iniciativa, ok, pontual, linkada ao vosso aniversário, enfim, com tudo o que tu nos contaste há bocado, mas que é B2C, total. Ou não, ou talvez alguma das pessoas que passam ali seja o vosso cliente. Ou seja, esbatem-se as fronteiras cada vez mais entre B2B e B2C e essa coisa de que a marca é para quem fala com o consumidor e nós, aos nossos clientes, vamos um a um ou vamos de forma diferente. Isso aí eu sinto, isso sim está claramente a esbater-se. Sim, completamente, até porque há uma responsabilização e o piano é um desses exemplos. A Critical Software expõe-se a esta ação de uma forma completamente altruísta. Porquê? Porque ela
obriga-se a essa responsabilização, se eu posso dizer assim. Nós somos uma Benefit Corporation e nessa ótica nós queremos claramente expor-nos a 3 P's concretos, muito específicos: People, Planet and Profit. E estes 3 P's são para nós tão relevantes ao nível da sustentabilidade e da nossa mensagem que eles são fundamentais para nós nos posicionarmos. Ou seja, amanhã a percepção que nós queremos dar à sociedade e também, e por sua vez aos nossos clientes, porque nós pomos dessa maneira também a eles, nós pomos assim ao mundo. É assim que nós queremos ser entendidos e é assim como nós queremos ser, como nós nos queremos pôr. E de peito feito. E para isso temos estas ações. Vou dar um exemplo para sairmos desta parte do piano, mas passarmos, por exemplo, para a questão da branding e para a questão da marca. Nós estamos a dinamizar, neste momento, uma umbrella, uma cultural entrepreneurship umbrella, um chapéuzinho que se vai chamar Critical Art e que tem, acima de tudo, a proposta de abrir os nossos escritórios à arte, convidando artistas portugueses e locais, Lisboa uns, Coimbra outros e por aí fora, a exporem-se cá dentro e seremos nós um veículo também de arte, não só para dentro, não só para a nossa comunidade, mas também para fora, dizendo em voz alta, em NPR, nós somos isto e queremos nos expor isto e estamos e fazemos a nossa parte. E sabemos a nossa parte. E isto é importante, não apenas na ótica da exposição aos nossos escritórios, por exemplo, mas, por exemplo, numa ótica de milestones junto de clientes nossos, vamos ter peças de arte que vamos oferecer-lhes com valorização e dizer, olha, está assinado, é a melhor maneira que nós temos de dizer, somos parceiros, queremos estar com vocês. Somos para a vida, que é muito E somos para a vida. E, portanto, e isto é fundamental. É isto que vai fazer com que amanhã não sejamos apenas um prestador de serviços pontual, mas somos alguém que quer claramente criar relações e que quer manter essas relações. Não só pelo bom serviço que prestamos, e isso é reconhecido, ou seja, a trust, a confiança que nós propomos, mas também o relacionamento humano, aquele que nós estamos aqui, olhos nos olhos, olhar para o nosso cliente e como é que nós o sustentamos. E tudo isto é marketing. E é aqui que existe a fronteira entre pensar que marketing é, acima de tudo, um momento de procura de contacto, digo assim, que se esbate muitas vezes na comunicação e na capacidade que nós temos ou não de ser efetivos nessa comunicação, ou seja, quantas pessoas é que chegámos, valorizaram-nos por isso, e que é fundamental e que é fantástico, mas acima de tudo a capacidade que nós temos criar valor em cima disso. Ou seja, como é que nós, segundo aquilo que é a nossa proposta de negócio, neste caso, temos aqui uma layer de valor que ela depois é percepcionada por todos os stakeholders, por clientes, pela comunidade, por quem nos observa, quem passa por ali, que não tem a mínima ideia do que é Critical Software, e isso até nem é importante para nós se for percepcionado da maneira certa. Portanto, isto é muito importante para nós, e acho que é importante, aliás, para todas as marcas, não apenas para as tech. Pedro, impossível falar de marketing tecnológicas sem falar de employer branding. Partilha connosco a tua visão e as vossas práticas. Sim, é óbvio. A competitividade deste mercado é muito grande, naturalmente, e cada vez mais deixa-me dizer-te que há um certo abrandamento, não é? Porque é normal, as empresas são o que são, e temos formado bastantes engenheiros e, portanto, naturalmente, cada vez há mais oferta. Mas é particularmente competitiva na ótica da senioridade. Com essa senioridade vem alguma responsabilidade para das organizações e, portanto, elas têm que ser também elas próprias marcas junto dos seus colaboradores. Tem que haver uma afinidade óbvia, eu tenho que sentir orgulho porque aqui estou, e esse orgulho, naturalmente, é cativado, não é? Ele é culturado de dentro para fora dentro da empresa, e depois, de preferência, que lá fora se consiga visualizar-se, sentir esse valor, muitas vezes até passado pelos próprios colaboradores, ou a maior parte das vezes passado pelos colaboradores. É feita muita coisa, está muito no âmago da minha função aqui dentro hoje em dia, e portanto leio bastante e tento ver o que é que se passa, e é muito engraçado ver a criatividade que as empresas hoje em dia têm para criar conexão, proximidade, valor junto dos colaboradores. Isso é muito interessante. Nós aqui na Critical Software, obviamente também é muito importante para nós, aquilo que a Critical Software faz per si já é
muito valioso. Não é? Deve haver muito pouca coisa mais valiosa para um engenheiro do que saber que amanhã está a proteger um avião de cair. Isso é incrível, não é? Esta consciência de ser crítico naquilo que se propõe é incrível. E isso sente-se que as pessoas participam nisso e entendem que, poça, eu estou a ajudar a pôr um novo satélite no espaço. Há um grande valor nisso. Depois, há todo um trabalho feito de people também muito interessante. Estamos no mês da saúde mental e, portanto, temos diariamente um workshop, hoje em dia, a falar sobre saúde mental. É incrível. Há uma proximidade muito grande nesse aspecto. Todas as valorizações, estava a comentar contigo, do bolo que temos às 3h30. Exatamente, temos que mudar de sítio porque havia bolo. O bolo que existe completamente free, caseiro, para as pessoas poderem parar, levantarem-se, que é uma coisa fundamental, e virem, estarem um bocadinho juntas e poderem falar de outra coisa que não seja trabalho, junto de um bolo maravilhoso, diário. E, portanto, todas essas pequenas coisinhas, sejam os eventos, de team building, ou até mesmo eventos de participação orgânica, muitas vezes, e endémica dentro da empresa. Olha, vamos nos juntar e... dentro da Critical Software, por exemplo, há muitas breweries amadoras e pessoas que fazem cerveja, e é muito normal, por exemplo, o Departamento de Inovação convidar para um novo meeting a esse nível, experimentar um novo sabor de cerveja. E, portanto, tudo isto é muito orgânico, não é previsto, há um calendário muito complexo. O que é certo é que são estas pequenas coisinhas que vão fazendo com que as pessoas sentem afinidade, sentem sentido de pertença. E honestamente, se nós pensarmos na marca também nesse âmbito, ou aquelas marcas com que nós nos relacionamos mais, o sentido de pertença com elas é pela sua história, pela sua cultura, por aquilo que elas nos entregam, como nós nos percebemos quando as vestimos, não é? Como somos entendidos como... E o mesmo acontece dentro de uma organização. Quando a organização consegue dar-te isso, não é? De forma tangível, em que tu consegues agarrar, consegues vestir, no sentido figurativo, sentes um sentido de pertença, tens essa pertença, e isso é valor, não é? É valor percepcionado e eu acho que é muito, muito óbvio. Mas tu dizias que aqui, neste setor, o que sentem mais até é não tanto na atração, mas ao nível de atração, se calhar, mas de elementos mais sénior. Sentes que isso é mais importante nos mais séniores do que nos mais júniores, no vosso caso concreto? São objetivos diferentes. Tu, nos júniores, tens a ambição de os convencer que somos uma casa que eles a quem querem pertencer. No caso dos séniores, naturalmente, devido ao caminho da sua carreira, tens que continuar a desafiá-los, não é? Tens que continuar a ser interessante, não apenas nos projetos, isso aí somos muito interessantes, naturalmente, e por isso é que eles também temos um turnover muito baixo e uma larga longevidade ao nível da sonoridade cá dentro. E porquê? Porque há desafio e há interesse nos projetos que nós temos, mas também ser interessantes e já agora atuais, não é? A componente da atualidade é fundamental para nós próprios. A cultura é muito importante para a Critical Software. Foi uma coisa que eu senti logo no primeiro dia. É muito óbvio a importância e decisivo quase sentir-se e tocar-se nessa cultura. O que é daí a importância das pessoas estarem, por exemplo, no escritório, não é? A importância da existência humana das pessoas no escritório, porque só assim é que tu consegues conhecer as pessoas, perceber as entrelinhas, não é? Dúvida. Ter aquela conversa informal. E é de facto muito importante e é cativado isso. Sim. E depois, ou tu estás inerente a essa cultura ou não estás. Eu trazendo e falando em Employee Branding, mas em particular em cultura, lembro-me perfeitamente da primeira edição do Web Summit, foi a única que participei. Estava a assistir a um roundtable e era particularmente acerca de people, e tinham convidado uma alta sumidade de RHs e que particularmente tinha feito carreira ou fazia carreira a alterar culturas dentro de empresas. Era muito curioso, uma norte-americana. Isso é possível ser feito por uma pessoa só? Estou a brincar. Não, o que foi engraçado foi a resposta dela, porque ela, em geral, ela perguntou: então como é que você faz isso, não é? Como é que você chega a uma empresa e ela contrata novas pessoas? Ela disse assim: não há possibilidade de alterar a cultura de uma empresa que eu queira fazer com as pessoas que tem. E, portanto, trazendo isto para a nossa realidade, o que eu sinto é a cultura de uma organização ou uma organização é muito superior a qualquer pessoa. E, portanto, das duas ou as pessoas, de facto, se sentem próximo e a empresa tem a capacidade de lhes dizer: olha, nós somos isto, queres? Encaixas? Encaixas? E a pessoa: sim senhora, muito bem, gosto, não gosto. Sim.
ou então não é, e portanto e está tudo bem, e as pessoas mudam vai de e por aí encaixar, fora. exatamente. Pronto. E portanto eu acho que a cultura é muito forte aqui, e daí as pessoas ou estão muito dentro, estão completamente Ou não ligadas, estão ou não estão. Curiosamente, no caso da Critical Software, é muito baixa a taxa de turnover, rotatividade, o churn, sim. e portanto isso mostra que a cultura é forte e que as pessoas gostam dela. Maravilha. Também o marketing a ter uma palavra a dizer, não é? Para um target mais interno. Pedro, Account-Based Marketing, seguramente uma área também sob a tua responsabilidade e da tua equipa aqui na Critical. O que é que vocês fazem? Como é que fazem? E o que é que podes partilhar para quem gostaria de fazer ou de melhorar? Dizer-te que é a tática número 1. Pronto, portanto, a lead generation obviamente muito importante e lutamos muito para aumentar e para ser mais efetivos e para estar ao lado de sales nesse aspecto, criar mais leads qualificadas, tocar mais em possíveis clientes e que eles gostem ou que tentem perceber um bocadinho mais acerca de nós e porque é que nós possamos ser parceiros, mas no âmago do nosso trabalho, particularmente de Business Enablement, está a ABM. E está porquê? Porque é uma componente relacional. Devemos ponderar o ABM da seguinte forma. Comumente, no marketing, nós olhamos para um funil clássico, em que tem uma boca muito larga e que nós metemos o máximo de gente lá dentro e a coisa vai afunilando até ao ponto em que esperemos nós saiam aqueles poucos, mas que convertem e convertem da melhor maneira possível com a melhor margem. A ABM é completamente a inversão disto. Não é? É, E, portanto, pirâmide ao contrário. exatamente. É a capacidade que nós temos de ser muito bons junto daqueles que já estão connosco, usá-los da melhor maneira para continuarmos a crescer lá dentro, para continuarmos a ser muito relevantes pelo trabalho que já fizemos com eles, mas também depois usar essas boas práticas para irmos aumentando este funil e expormos a outros. De forma mais simplória é isto que eu posso dizer. Mas vocês, por exemplo, têm um plano de marketing ou um conjunto de ações, porque dizias e lembravas e sublinhavas bem que é uma tática e é muito bem lembrado, mas tens um plano de ações para aquele cliente. Ou de marketing, portanto não de vendas, mas de marketing também, claro. fazes direcionado Tem que ser. àquele futuro cliente até, porque também disseste que faziam com clientes atuais, é evidente, não é? Mas para novos clientes. Imagina, vocês querem conquistar o cliente X e vocês, na equipa de marketing, acompanham o resto das equipas para ter um plano de conquista para aquele cliente? Sim, naturalmente. Aliás, isso é um trabalho que nós estamos muito focados. Aliás, é uma prioridade desde que eu entrei. Fui muito concreto com a minha equipa. Business Enablement, a parte de business do departamento de marketing é claramente a prioridade. A organização é muito sénior na parte da comunicação, portanto, eu acrescento aquilo que acrescento na minha forma de pensar, particularmente nessa área, mas na parte de enablement, apesar dela já estar cá dentro e apesar também de ser bastante boa, acho que é onde nós possamos tornar-nos mais estratégicos. E nessa ótica, por exemplo, imagina que nós queremos penetrar, e queremos, num determinado segmento de um determinado mercado, muito concreto, muito específico, um cluster de uma zona qualquer, nos Estados Unidos, por exemplo. O que nós fazemos, e isto está tabelado, isto está definido em BizDev, portanto, em Business Development, nós pomos a essas pessoas, estamos a trabalhar com sales e dizer assim, ok, marketing vai mapear, vai fazer uma espécie de market research desse cluster muito concreto, apontar a empresas muito concretas e segmentadas daquilo que nós temos para entregar possivelmente a essas empresas, na sua dimensão, naquilo que fazem, nos possíveis problemas que possam ter, nas pessoas que já conhecemos, e é aqui que entra o ABM, ou seja, a capacidade do relacionamento, ou porque esta pessoa já esteve numa outra empresa com quem a gente já relacionou. E sabemos que ela entrando foi para ali, portanto é uma ponta de entrada para essa empresa. E nós, acima de tudo, o que fazemos nessa ótica tática, e isto é mais ou menos a meio do funil da ABM, é mapear claramente esse cluster, mapear e tentar perceber quem é que são os players que estão nesse cluster, identificá-los de forma muito concreta e tentar escavar profundamente lá dentro, seja em pessoas, seja em problemas que tenham, sejam em movimentos que estejam a acontecer naquele segmento de mercado, movimentos de novas atualizações. O marketing é a inteligência do ABM? É claramente a capacidade que nós temos de ser preditivos naquilo que possa acontecer naquele mercado específico para conseguirmos ter as ferramentas para lá ir. Vou-te dar só um exemplo muito concreto. Repara, tu podes chegar ao LinkedIn, olhar para uma empresa, para as pessoas que estão nesta empresa, ir à zona de jobs e ver quem é que estão a recrutar.
Certo. E de repente aparece lá que estão à procura de um vendedor, um business developer de uma área muito concreta. Imediatamente tu ficas a perceber que aquela empresa que tu sabes está a apostar naquela área. E é logo meio caminho andado para tu perceberes o que é que eu tenho cá dentro, não é? O que é que eu faço inerente àquela área. Ok, eu sou bom naquela área, já fiz qualquer coisa, tenho aquele inbound, aquele paper que consigo apresentar, que consigo que ele tropece, que essa pessoa que tropece nesse paper, ou consigo inclusive conhecer tão bem a empresa que consigo me apresentar junto dessas pessoas já com uma apresentação tão rica sobre o que é que a gente podia fazer com aquela empresa, com as cores dela. Ok? Falando assim sem entrar em grandes pormenores, mas dando-te... Quem não gosta, não é? Que alguém se senta à frente e diga: eu estudei-te, eu sei o que é que tu precisas. Não, exato. Eu entendo-te e até vesti a tua camisola. Completamente. Sem dúvida. Completamente. E aquelas pessoas que são pessoas que tomam decisões, conseguirem olhar e... Ok, se eu ficar com estas pessoas, o que eu vou ter é aquilo que eu ainda nem estava a prever que possivelmente ia ter. Esse problema. Portanto, obviamente que estou a falar aqui quase num mundo perfeito, mas isto é uma prioridade, está na base, ou na base mais rica daquilo que nós fazemos, e não tenho dúvidas nenhumas que é fundamental ao nível de tática de marketing para qualquer empresa de tech. Em particular em B2B. Aliás, em B2B então é a base de tudo. É a base de tudo. Mas é difícil. É muito difícil. É muito difícil. E culturalmente é uma inversão da pirâmide que custa muito. Muito difícil. Porque a quantidade é um sinal. E de repente ter uma abordagem muito qualitativa, muito profunda, apesar de ser uma tática também muito demorada, não é, Pedro? Não, é frustrante. É preciso ter... É muito frustrante. É duro, não é? É muito complicado conseguir olhar para um mercado, até ter uma consciência clara. Ok, queremos estas empresas todas e precisamos já, não é? Logo à partida até parece facilitador porque já temos o segmento feito, não é? Porque é uma coisa que, se a gente pensar em B2C, nós mandamos aqui uns quantos tiros e vamos ver quantos é que caem, pronto, e aquilo é mais ou menos. Aqui saber, são estes, ok. Mas agora conseguir ter uma visualização, ou preparar essa visualização junto daqueles clientes é muito complicado. Pedro, e não desvias o olhar cada vez que aparece alguma coisa e dizes: não, é isto. Não, eu vou continuar. E vai demorar mais 3 meses. E, portanto, comprar também esse tempo. É mais lento também. E para mim, que venho de um grande imediatismo. Sim, do retorno, não é? Sim, lá a coisa mais... sim, ao dia, não é? Ao minuto. Ao dia, às vezes ficamos aqui... É uma maratona. Sim. Mas é o que é. E está tudo bem. Mas a ABM e é uma arte, atenção, é uma arte de uma grande complexidade ao nível de dados, uma grande complexidade também ao nível da preparação, que tem que haver prévia para conseguir estar muito bem documentado acerca daquele cliente e como é que nos vamos apresentar para ele. Uma preparação muito grande das dores que o cliente tem para conseguirmos perceber como é que nós podemos tapá-las, como é que podemos curá-las, não é? Portanto, é muito complicado conseguir fazê-lo bem, muito complicado mesmo, mas é útil e é útil em qualquer área, inclusive é também em B2C. Porque se nós pensarmos bem, cada cliente, se for tratado como tal, não é? Se nós conhecemos-lo tão bem, hoje em dia não é normal nós recebemos uma newsletter qualquer e ela está altamente customizada a nós e àquilo que nós vimos e o que é que nós preparamos. Aquilo é claramente tratar-nos como um account daquela marca. É incrível, não é? É impressionante. Sim, o efeito que isso tem em nós enquanto consumidores, portanto, ao nível de uma empresa. A jornada para o cliente, se ela for feita. Nós, hoje em dia, um dos maiores dores que nós temos, por exemplo, é antecipar uma possível jornada de um cliente em B2B. Não é? Como é que ele pode ter tropeçado em nós? Como é que ele pode ter ido saber um bocadinho mais sobre nós no nosso website? Que estamos a falar, volto a dizer, altamente corporativo, altamente B2B, portanto, estamos a falar de corporações que estão a olhar para outras e, ok, deixa-me aqui ver o que é que estes indivíduos fazem, como é que eles se expõem, mas conseguir antecipar aquilo que possa ser o trajeto de um procurement qualquer, de uma empresa deste nível, junto do nosso website e perceber como é que ele anda e como é que nós podemos ser muito bons na forma como nos apresentamos naquela área muito concreta dele, é muito interessante, não é? Como é que nós lhe tocamos imediatamente por aquela frase que ele leu e que tem tudo a ver com o problema que ele tem. É muito complexo. Sim. Sem dúvida. Pedro, não resisto a perguntar-te como é que é medido o sucesso do marketing na Critical Software? Qual é o teu indicador de performance fundamental, ou que te colocaram, não é? Vocês são uma equipa nova, não é? Pelo menos com uma liderança nova.
O que é que tens que entregar daqui a um ano? Sim. Sempre me perguntam isso, defeito de profissão, eu digo logo vendas, não é? Tenho este problema, porque não é assim tão sexy quanto isso quando alguém pensa em marketing. Não considero que isso seja um defeito. Não, assim, contigo, não é? Nós sabemos que temos esta coisa que estamos alinhados, mas não é comum, e eu digo sempre com muita pompa e circunstância. As pessoas ficam sempre um bocadinho baralhadas porque pensam que eu vou falar em leads, ou em contactos, ou em valorização, ou em notoriedade, ou por aí fora. Sim. Que eu não me excluo a ela, e que obviamente devem ser KPIs muito óbvios. Mas tudo soma para uma coisa... Tudo soma. Eu preciso mesmo daquele dado concreto, de que aquilo que eu estou a fazer é eficaz e traz resultados concretos. Porque se não vendermos, de facto, não estamos cá de certeza absoluta. E aqui também gostava que assim fosse, honestamente. Tenho sido muito incisivo junto do João, particularmente, em valorizar esta consciência de que eu amanhã quero ter a certeza que nós fomos decisivos, de alguma maneira, fomos estratégicos, e vendemos mais por isso. Ainda assim, há KPIs muito concretos, que cá nós chamamos OKRs, que agora também são valorizações, mas são óticas de objetivos também muito concretos e muito porreiros. Por acaso eu gosto bastante bem. Objetivos? Key Results. Key Results, ok, exatamente. E que são mais minuciosos, na minha opinião, e que também temos, por exemplo, o mapeamento do nosso ecossistema. O ecossistema da Critical é muito grande, ele é muito importante na ótica dos bridges, das pontes que pode fazer, na ótica do... O que é o ecossistema da Critical? As empresas que, entretanto, fazem, como eu disse há pouco, a Critical Tech Works. Exatamente, outras empresas, sim. Por exemplo, uma empresa muito... Exatamente, uma empresa muito importante que nós temos agora ao nível de investimento, que é a Runsafe, que é uma empresa norte-americana, que nos vai fazer a possibilidade de gerarmos posicionamento nos Estados Unidos. Portanto, esta gestão de stakeholders é muito interessante, e também parte muito de nós, da capacidade de, se cá temos ali um ponto de contacto, cruzamos com o marketing deles e conseguimos mandar um press release em conjunto, e por aí fora. Isso vai criar reputação junto de um determinado mercado para nós, que é desconhecido, que nós somos desconhecidos nesse mercado. Portanto, esse trabalho é muito importante, e eu tenho como muito objetivo para 2024, é talvez o meu máximo objetivo, é criar valor, e estamos a consegui-lo, graças a Deus. Temos outros objetivos, como é, por exemplo, ser muito concretos, e agora ao nível de comunicação, na exposição ao nosso purpose, o nosso propósito junto da organização. É muito importante também haver uma consciência muito clara. Os tais P's? Sim, os tais P's. Não só o Triple P, que nós, como Benefit Corporation, mas também o facto de sustentá-los, e que a nossa comunidade conheça de uma forma muito concreta, ou que nos queremos expor. Passar das palavras aos atos, ou ter mais atos. E com tudo o que esteja inerente, não é? Aquilo que nós fazemos com People, aquilo que nós fazemos ao nível social, que é riquíssimo, como é o caso do nosso programa de neurodiversidade, ou a companhia de estudo, ou o piano, tudo aquilo que são as nossas ações e que nos posicionam nesse alto. Portanto, há todo um conjunto de objetivos muito concretos, minuciosos, naquilo que nós somos, no posicionamento, na forma como nos expomos ao mercado, na forma como podemos gerar mais negócio, mas no final do dia, quando tu me perguntas, já sabes que eu vou-te dizer que como é que eu vou amanhã dizer que fui bem sucedido na ótica de ter vendido mais, ou ter ajudado a vender mais. Ou melhor. Às vezes também é só vender melhor. Exatamente, ou melhor, que é muito relevante aqui na Intec. Ou vender amanhã, mas estou de acordo, o marketing só serve para uma coisa, para vender. Pedro, obrigada. Gostaria de terminar perguntando, sabes que nós sempre aproveitamos este momento para pedir uma causa aos nossos convidados e em nome deles fazer um donativo simbólico. Gostava de saber que associação, que causa, que pessoa gostarias de apoiar. Eu gostava muito de proponho a casa. Eu tive há uns anos. Sim, eu tive há uns anos um contacto de uma ação que fizemos de Natal numa empresa onde eu estava antes. E foi muito orgânica essa ação. O que não foi tão orgânico foi eu ter feito a entrega aquilo era uma recolha de roupa. Nós oferecemos-nos para ser banco de recolha, dando um desconto às pessoas. E quando damos por isso estávamos a ser só banco de recolha. E, portanto, digo já que há um déficit de recolha nesse nível. Mas adiante. Então, quando fomos as pessoas da casa convidaram-nos a ir fazer a entrega dessa roupa numa ação durante a noite, da qual também foi uma embaixadora na altura, uma surfista, fazê-lo também. E foi um choque de realidade, uma coisa surreal, porque
Porque eu acho que nós não temos a noção, e repara, ainda que a casa tenha um impacto muito concreto no sem-abrigo, eles dão refeições, muitas vezes a única refeição do dia a um conjunto de pessoas em zonas muito concretas da cidade. E eu assisti a coisas que não eram pessoas que proximamente estavam indigentes. Eu assisti a coisas como alguém que está a vir do trabalho e que aquela vai ser a única refeição dela. E eu vi isto acontecer com os meus olhos, vi um miúdo a correr, novíssimo, a correr fardado do local de onde vinha do trabalho, e ele já vinha tarde, eram 10 e tal da noite, vinha a correr para ver se conseguia apanhar aquela que era a refeição quente dele naquele dia, e ainda por cima já não havia a refeição quente, só já havia a sobremesa, e eu ver os olhos dele a chegar e ver que só a sobremesa, e ele a pensar... E aquilo foi intensíssimo para mim, e acho que às vezes precisamos disto, não é? A gente precisa às vezes de perceber o mundo no momento mais cru, e marcou-me bastante, e portanto nunca me esqueci da casa, e portanto proponho essa... Assim será, Pedro, obrigada. A nossa última pergunta da praxe, que tu conhecerás, que eu sei que és um ouvinte assíduo. Sim, sou mesmo. Com quem é que tu gostarias de fazer uma walking meeting? Essa é muito fácil para mim responder, sério? Ainda que já não seja possível. É difícil selecionar. Sim, esse é o problema. Sim. Não, mas para mim era fácil, já não é possível. Talvez noutro lugar. Mas adorava ter tido a possibilidade de me sentar ou andar, ou seja de que maneira fosse, com o Steve Jobs e poder trocar umas ideias com ele. Era uma pessoa que eu gostava muito de ter conhecido. É uma grande inspiração, porque independentemente de ter sido CEO de uma empresa, era um grande marketeer. Assim, completamente, sim, era um homem das marcas. Maravilha. Pedro, obrigada. Terminamos assim o 28º episódio do podcast Walking Meeting, hoje com o Pedro Soeiro Dias, a falar sobre o marketing nas tecnológicas. Obrigado foi um prazer enorme. Obrigada, Pedro. Obrigada a quem esteve desse lado, esperamos sinceramente que nos tenham ouvido de ténis calçados e a caminhar connosco. Todos os meses, um novo convidado. Obrigada, até ao próximo episódio. Todos os meses temos um novo episódio. Siga-nos no LinkedIn do Departamento de Marketing Portugal, no Spotify ou no Apple Podcast.